estava fazendo campanha em uma determinada igreja a fim de conseguir um esposo. E feliz e emocionada, disse que já estava quase dando certo, porque o pretendido já havia naquela semana abandonado a sua esposa primitiva e os seus filhos e o seu lar, e já estava na casa da mãe dele. E ela disse que estava confiante em que em mais 2 semanas de corrente ele já estaria nos braços dela. Então, nota-se que há muita gente que sequer sabe porque está na igreja e qual a finalidade de uma campanha ou culto de libertação, ou porque antes era frequentador de centro espírita e pensa que igreja seja a mesma coisa. As culpas, na realidade, não são dessas pessoas, pois se desde a primeira vez que entraram nessas igrejas tivessem ouvido mensagens sérias, bíblicas, honestas e verdadeiras, certamente já se teriam convertido. E infelizmente o baixo nível espiritual dos fiéis é devido à falta de conhecimento bíblico e teológico de muitos pregadores, pois por falta dessa cultura bíblica partem apenas para pregações de sentimentalismo, gracejos, risos, piadas, comédias, ironias, desafios e fantasias heréticas, e até arrancam aplausos e se tornam famosos e com a agenda cheia. Mas no dia seguinte o povo já fica vazio, triste, vulnerável e frágil de fé, pois somente a meditação bíblica é que produz raiz e faz crescer a fé. O sexo pré e extra é responsável em levar 90% do povo da terra para o inferno. E a igreja que não se preocupar em combater esse pecado com ministrações de sermões direcionados nesse sentido, está sendo desonesta e conivente. Pecado da omissão está se cometendo. Inúmeras e inúmeras pessoas hoje estão em algumas igrejas, lógico, apenas socialmente, mas ainda não são convertidos. Essa é a verdade e a realidade. Infelizmente, há muitas igrejas em má situação e apenas inchadas, porque já por 5, 10 ou 20 anos que vem ministrando apenas um estilo e costume. E ficam a maior parte do tempo envolvido com atividades festivas, louvor ou ministrando prosperidade, autoajuda e forçando milagres, criando assim barreira e obstáculos para os fiéis crescerem na graça, na fé, na palavra e no poder, pois dedicam apenas um reduzido tempo com a palavra e por hábito ou falta de conhecimento bíblico, e sempre ministrando apenas um evangelismo raso, primeiros rudimentos, leite desnatado ou sopinha repetitiva. E por falta de alimento sólido ou evangelho pleno, alguns membros ficam raquíticos, não adquirem uma fé sólida e continuam meninos na fé. Hebreus 5, de 12 a 13. Acostumando-se tanto com o seu pecado de sexo ilícito, festas mundanas, álcool e outros vícios, a ponto de cauterizarem a mente, e é nesse momento difícil que o diabo aproveita para fazer ninho e cegar mais ainda a visão e intelecto do deprimido e angustiado, o que é uma salvação duvidosa. Em muitos casos, alguns até cantam, pulam e gritam, mas ainda não foram selados com o Espírito Santo, então ainda não são salvos, sequer têm o desejo de batizar-se, não sente a necessidade de abandonar a amante ou casar-se para deixar o pecado do adultério que há meses ou anos vem cometendo. Outros são amasiados, e até conheço pessoas que estão deixando
família legítima em casa ou numa igreja e indo a outra igreja com a amante. Batismo, dons do Espírito Santo ou frutos não são vistos nestas igrejas sociais ou organização coletiva. Se uma pessoa não tem vontade de frequentar estudos bíblicos e teológicos, cultos de doutrina, oração e escola dominical, então, com certeza, é duvidosa a sua fé. Existem muitos que estão confundindo igreja de Deus com igreja particular ou recreação social. Na igreja onde Cristo é o cabeça, o Espírito Santo domina, enriquece obreiros com dons e todos têm a justa oportunidade de se exercitarem. Estamos vendo a luz no final do túnel. A guerra está travada e Satanás, no versículo 12 de Mateus 24, sabe